Oi novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, coisas gostosas. Espero que esteja tudo bem com vocês, que esteja tudo tranquilo na santa paz de Deus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós fizemos a primeira videoaula, que foi o praticando de concordância nominal, né? Então, na videoaula de hoje, nós vamos fazer o praticando de concordância verbal, que é o capítulo seguinte, que é a parte teórica. Vocês lembram? A gente demorou, eu acho que foram 4 aulas para a gente poder finalizar esse conteúdo aí. Então a gente vai fazer o praticando. Praticando também está na apostila 3 e ele está na página 26. Ele começa na página 26, tá? O que vai acontecer nessa videoaula? Normalmente eu trabalho ali cravado com os 20 minutos. Eu tento não passar disso para não te sacrificar, não te deixar angustiado, tipo assim, não sei se isso é uma videoaula, uma produção da Netflix, então, o que acontece? Quem sou eu, né, gente? Mas ocorre o seguinte, tem exercícios que demandam mais tempo, a gente sabe disso, né? Porque tem textos maiores, esse tipo de coisa. E os exercícios do praticando desse capítulo, eles são mais diretos. Vocês separaram, né, gente? Eles são mais diretos, mas é porque é uma característica mesmo da concordância verbal. Se vocês sabem os casos, vamos dizer assim, você desembola a regra, tá? Então, eles são mais simples. Então, muito provavelmente, essa videoaula vai ser menor do que os 20 minutos. Não porque eu queira, mas porque os exercícios são mais diretos, vão por dessa forma, tá? Então, não se assustem com isso. Então, vamos começar? Vamos começar com o exercício 1. No exercício 1, na página 26, tem uma charge aí, tá? Então, nessa charge de 2017 está assim: droga, não esperamos a tinta secar completamente. E aí tem uma placa, né, escrita assim: aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo, né? E aí o outro carinha vira e fala de novo, né? Então, beleza, vamos começar. Vamos para a questão. Considerando o excerto, aqueles que não se lembram do passado, o vocábulo destacado, que é lembram, tá? Encontra-se flexionado em razão de uma regra gramatical de... Aí, letra A, regência nominal. B, regência verbal. C, concordância nominal. D, concordância verbal. Letra E, colocação pronominal. Gente, quando a gente pega esse exercício e fala amém, por quê? Porque ele tem 2 facilitadores aí, né? E um deles muito fácil. Qual é o primeiro facilitador? É um exercício que está no capítulo de concordância verbal. Então, se esse exercício está no capítulo de concordância verbal, automaticamente você vai para a letra D. É fato? Mas, quando ele caiu na prova, ele não estava dentro de capítulo nenhum. Ele estava dentro de uma prova. Então, não havia esse indicativo maior aí, tá? Na verdade, o que acontece? Quando eles marcam esse vocábulo lembram aí, a gente percebe que está no plural, né? Então, se está no plural, é porque o verbo lembram vai concordar com aqueles. E aqueles está no plural. Quando o sujeito concorda com o verbo, né, em pessoa e número, isso é, obviamente, um caso de concordância verbal, tá? Então, a gente, para responder essa questão, tem esse indicativo maior dele estar nesse capítulo. Mas numa prova isso não ocorreria, tá? Ok? Então, beleza. Vamos para 2. Questão 2. Olha como ela é direitinha, né, gente? Vamos lá, essa é de 2016. Na oração, eu paguei muito caro por esse par de tênis. Se o pronome pessoal passar para o plural, primeiro vamos lembrar quais são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, o que a questão está falando? Se o pronome pessoal eu passar para o plural, que vai virar nós, tá? Quantas palavras, além dele, sofrerão necessariamente alteração?
Então, observa que aqui, num desviozinho, num lapsozinho, você pode errar a resposta. Você pode acabar marcando a letra B, enquanto, na verdade, a resposta é a letra A. Liliane, por que eu poderia acabar marcando a letra B? Por uma distração, tá? A questão quer saber quantas palavras vão passar para o plural além dele. Então, ele já conta. Então, ele tá fora. Então, se você distrair um pouquinho, você vai botar a palavra e ele. Concorda? Então, você acaba errando aí. Porque é uma questão de atenção, simples, tá? Além dele. Então, o que seria? Se eu tivesse empregado o nós, a frase ia ficar assim. Nós pagamos, né, muito caro por esse par de tênis. A única palavra que iria se alterar aí seria o verbo, né? O verbo iria para a primeira pessoa do plural, fazendo a concordância com o nós. Então, além do pronome, a única palavra que mudaria é o verbo. Sendo assim, uma única palavra, que é a letra A. Mas é um tipozinho de questão, gente, que tem que tomar cuidado sim, tá? Liliane, por quê? Pelo comando. Pelo comando você acaba errando uma questão de bobeira, como eu disse a vocês, tá? Então presta atenção nesse tipo de questão. Vamos lá, agora, questão 3. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Ok, bora então, né? Então vamos pegar diretaça também aquela questão assim, ou você sabe ou não sabe, não tem meio termo e assim vamos embora. Letra A. Se um dos pedaleiros não se atém à regra, o time é prejudicado. Ok? Observa aqui, tá? Fala, se um dos pedaleiros, isso quer dizer que o verbo não deve ficar no plural. Ele tem que ficar no singular. Porque é o caso, aquele caso que a gente conversou na aula, um dos que. Lembra disso? Beleza, então ele vai ficar no singular, tá? Letra B. A atitude de expor opiniões, ideias e emoções com confiança e sem intimidação chamam-se assertividades. Não. Observa que o sujeito é a atitude de expor, a atitude de expor. Aí ele vem, opiniões, ideias, tanana, mas é a atitude. Se é a atitude, né, quer dizer chama-se assertividade. A atitude chama-se assertividade. Tudo bem? Então, o verbo chamar tem que ficar no singular aí, por causa da palavra atitude, tá? Letra C. Deveria existir áreas verdes em todas as regiões das grandes cidades. Observa que nós vamos ter uma locução aí, que é o deveria existir, que é o que está na questão. Só que em seguida vem áreas verdes, no plural. Lembra, gente, no caso do verbo existir, tá? Ele não tem problema nenhum de conjugação, ele não é impessoal, ele não tem nada. Nada. Sendo assim, pelo fato de ser uma locução verbal, nós vamos ter um verbo auxiliar e um verbo principal. Concorda comigo? Beleza. O verbo auxiliar vai para o plural normalmente. Então, por exemplo, deveriam existir áreas verdes, tá? Então, esse é o problema da letra C. Na letra D, faz alguns meses que a empresa vem procurando aprimorar sua infraestrutura. Ok? Nessa questão não há erro nenhum, nem meio erro. Liliane, por que não tem nem meio erro? Porque eles usaram o verbo fazer no sentido de tempo passado, no sentido de tempo decorrido. Isso quer dizer que o verbo fazer é impessoal. Então, mesmo que a gente coloque alguns meses no plural, o verbo fica no singular. Então, a letra D está perfeita, sem erro gramatical. E é a resposta, tá? Vamos ver a letra E. Houveram muitas queixas dos moradores, por isso se determinou que palavrão é falta.
Ok, vamos lá. Na verdade, o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Isso quer dizer que ele não pode ser flexionado no plural, tem que se manter no singular. Então, houve muitas queixas. É por isso que a letra E está errada. Então, a resposta da 3 é letra D de doido. Ok? Muito bem. Então, bora para 4. Vamos lá. 2014 essa questão. Qual das frases a seguir está correta junto à concordância verbal? Ok. Na letra A, agora sou eu que escolhe o trajeto. Observa que aí é o caso do que. E esse que, ele vai estar relacionado, né, ao termo regente, que no caso seria o eu. Consequentemente, o verbo vai obedecer à conjugação do eu, tá? Então, agora sou eu que escolho o trajeto. Gente, é um caso que tem que tomar um cuidado e lembrar. Na aula de concordância verbal, eu falei para vocês a diferença do pronome que e do pronome quem. Então, se ficou uma duvidazinha, volta lá na aula que eu explico isso direitinho para vocês, tá? Então, essa questão tá errada porque, né, deveria ser sou eu que escolho o trajeto, tá? Letra B. Restaura-se pneus. Pneus são restaurados, tá? É uma das formas mais fáceis da gente verificar. Isso quer dizer que se nós temos a palavra pneu, né, no plural, o verbo nesse caso vai ficar no plural também, porque esse se aí é um pronome apassivador ou uma partícula passivadora, como assim quiser. Então vai ficar restauram-se pneus, tá? A letra B também tá errada. Letra C. Faz 5 anos que ele não aparece por aqui. Bom, acabamos de falar do verbo fazer na questão anterior, né? E o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, fica no singular. Então, a letra C está perfeita e correta, tá? Na letra D, haviam garrafas vazias ao lado do poste. Também acabamos de conversar sobre isso. O verbo haver, no sentido de existir, sempre no singular. É um verbo impessoal, tá bom? E na letra E, falta 5 minutos para as 10. Não há problema nenhum com o verbo faltar, né? O máximo que pode acontecer com essa alternativa é te dar uma bugada e você confundir o verbo faltar com o verbo fazer. Mas é o bug mesmo, tá? Então, faltam 5 minutos para as 10. Aí ela estaria correta. Então, a resposta da 4 é letra C, tá? Gente, me desculpa, hoje os cachorros estão incontroláveis. Eu não sei o que está acontecendo, mas enfim, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Deixa eu só ajustar aqui. Peraí. Questão 5. Aí. Leia o trecho abaixo para responder a questão. Tu não percebes o drama dos meninos carvoeiros nas ruas do Recife. Teu pensamento voa em outra direção. Por isso, não vou escrever-te. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e com a gramática normativa e tradicional, se o pronome tu do trecho acima fosse substituído por Vossa Senhoria, ter-se-ia, chique isso, né? O disposto em uma das alternativas abaixo. Assinado. Então é muito fácil, é só tirar o tu, né? Colocar a Vossa Senhoria e colocar o verbo na terceira pessoa. É a única alternativa que a gente está procurando. O Vossa Senhoria no lugar do tu e o verbo na terceira pessoa. Simples. Então, na letra A, Vossa Senhoria não percebe o drama dos meninos carvoeiros nas ruas do Recife. Seu pensamento voa em outra direção. Por isso, não vou escrever-lhe. A letra A está correta e é ela que é a resposta, tá? Simplesmente uma substituição do tu pela Vossa Senhoria e o verbo, né, que está na segunda, você coloca na terceira. Então, é a letra A. Não tem nem muito o que discutir essa questão aqui, gente, tá? Agora, vamos para a última questão desse bloco do Praticando, tá? Ela é de 2016. Então, bora!
Observe as frases a seguir. Vamos ver o que eles querem de uma vez. As conjugações verbais estão corretas em... Então tá bom, vamos lá. Número 1. Fazem 3 anos que moro aqui. Ok. Verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, tempo passado, não deve ficar no plural, tá? Não deve ficar no plural. Ele sempre vai ficar no singular porque é impessoal. Então, a 1 está errada. A 1 está errada. 2. Vai fazer 15 anos que moro aqui. Tudo bem. Observa que na 2 nós vamos ter uma locução verbal, que é vai fazer, tá? Ok? Observa que dentro dessa locução verbal aí, o verbo fazer, né, seria o verbo principal e o vai, o verbo auxiliar. Mas a gente não pode esquecer que o verbo fazer é impessoal do mesmo jeito e que o verbo auxiliar, ele tá aí para dar uma ideia, né, digamos assim, de expressar uma ideia de tempo ou de ação auxiliar. Sendo assim, tá corretíssima a 2. A 2 tá perfeita. Vai fazer 15 anos que mora aqui, tá? A 3. Deve haver muita gente desempregada. Observa novamente que nós temos uma locução verbal também, que é o deve haver. O haver vai ser o verbo principal e o deve vai ser o verbo auxiliar, certo? Muito bem. O verbo haver também é um verbo impessoal. Então, a 3 está corretíssima também. Está correta. Sendo assim, a 1 está errada, a 2 está certa e a 3 está certa. A resposta, então, é a letra E. 2 e 3. Certo? Ok. Bom, então observa que acabamos os exercícios praticando de concordância verbal, tá? A próxima videoaula a gente vai pegar os exercícios de regência nominal, em que vocês também já tiveram essa aula expositiva, tá? Qualquer dúvida que tiver, entre em contato, não fica com ela para você não, tá? No mais, gente, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Muita paz para vocês. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!